igreja! Depois de tanta coisa que o pastor Luiz fala, chega a me dar um frio na barriga. Falando de todo o coração, né? Porque é só a graça e a misericórdia de Deus a gente está aqui. Na verdade, quando o pastor Aurélio nos convidou para estar no ministério, a gente falou assim, caramba, onde que o pastor Aurélio está com a cabeça, né? Porque na verdade, uma responsabilidade, é uma alegria, uma honra poder estar aqui com vocês, ver essa igreja linda. Eu estava chegando aqui perto, né, vendo essa vista. É um impacto quando você chega e vê você consegue ver tantas coisas, né? Ver como você consegue dar uma vista assim enorme no Rio de Janeiro, muito lindo, muito gostoso poder estar aqui com vocês. E eu fui me aproximando aqui da igreja, quando cheguei, o casal ali me recebendo com tanto amor, parece que eu fui abraçada por um ambiente de amor. Foi algo assim, sabe, quando você sente um ambiente de amor aqui nessa casa. E eu fico muito feliz pelo privilégio de estar aqui hoje, nesse lugar. Eu falei assim, que bom, pastor Luiz, que você me chamou e eu não só conheci onde vocês vão estar. Eu queria estar aqui, no início, de onde vocês estão. E eu fico com muita alegria e com muita honra e muito temor a Deus. Eu estou aqui essa manhã, porque também há uma aliança, vocês têm uns pastores maravilhosos, cá comigo, hein? Né? Coisa maravilhosa vocês terem o pastor Luiz, a Monique aqui com vocês. É um privilégio vocês terem pastores que são apaixonados por vocês. O carinho que ele fala de vocês, os planos e propósitos daquilo que Deus tem para vocês, não é pequeno. Vocês pensam que ali, aquele lugar onde vocês vão, é o final? Vocês estão aqui com um propósito muito maior. Nós estamos aqui sendo chamados uma igreja para expandir o reino dele aqui na terra. E nós somos partes disso. E eu estou aqui para contribuir aqui um pouquinho com aquilo que Deus colocou aí no meu coração. O pastor Luiz estava aqui falando que ele falou sobre... como ser dirigido pelo Espírito Santo. Na verdade, essa é a matéria que eu dou desde o início. Era a matéria que eu me sinto mais confortável. É as piadas que eu já tenho, que já sei. É ali onde que eu fluo, onde que Deus já ministrou na profundidade comigo. Mas hoje, Deus falou, não é essa a matéria. Ainda bem que não foi essa. Né? Mas então, gente, a Atos para mim foi um divisor de águas na minha vida. Eu fui criada numa igreja tradicional, na Igreja Batista, em qual eu tenho muita gratidão. Ali eu aprendi muitos salmos de cor, ali eu fui ensinada na palavra de Deus, ali eu escrevia cartas para missionários, eu fui envolvida pela igreja. Como é bom a gente poder ter esse ambiente chamado igreja. E isso aqui a gente não abre mão, e eu tive esse privilégio, né? E eu fui crescendo, estive ali, mas muitas verdades ainda eram encobertas para mim, né? E a gente foi crescendo, a gente casou e se aprofundando na palavra, sendo líder, mas a Escola Atos, ela abriu uma lacuna, é como se vendas estavam nos meus olhos, e ali eu comecei a enxergar umas verdades, por mim, é que aí eu estou voando daqui a pouco, se quiser. Enfim, e ali a Escola Atos foi como uma revelação da palavra de Deus. Uma coisa é você conhecer a letra, outra coisa é essa palavra estar tatuada, ter uma revelação no espírito, né? E ali assim foi a Escola Atos para mim, e é uma honra poder estar ensinando. A gente está há mais de 10 anos ministrando na Escola Atos, e um dia, sabe, pastor Luiz, eu estava ali sendo ministrada, pastor Elinho estava ali ministrando a essas verdades, e eu estava recebendo tanta coisa que me veio uma imagem interessante. Quem já viu aí o filme Homens de Ferro? Alguém já viu? Tem uma cena do filme, que eu não sei se foi no 2, no 3, que tem várias versões, vários filmes dele, né? Então, e ali eu tinha uma hora que o Homem de Ferro, ele foi pedir a armadura dele, e não veio de uma vez, porque quando ele pede a armadura, ele clica lá, a armadura vem de uma vez e aquilo, ele voa. Só que ele estava dando defeito na armadura. Não sei se vocês viram esse filme. E aí a armadura vinha aos poucos, vinha primeiro a parte na perna, tum, tum,
aquilo ali foi chegando aos poucos nele, e eu me senti assim, parece que eu vi ali aquela cena do filme, eu estava sendo colocada em mim, através da verdade da palavra, uma armadura, para que a gente possa estar fortalecido, para que a gente possa estar cumprindo aquilo que o Senhor nos chamou. E esse verso que eu vou ler aqui com vocês, em Efésios, fala muito isso, que é essa verdade sendo selada no nosso coração, que diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos em quem? No Senhor, e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, que é a tua palavra, que é a própria pessoa de Jesus, para vocês ficarem firmes contra as ciladas do diabo. E mais aí no versículo 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. E é isso, eu quero endossar aí as palavras do pastor Luiz. Se você ainda não fez a escola, eu encorajo você a se inscrever. Você vai ver que vai ser um antes e depois na sua vida. Vamos lá, essa é minha família, tá? Eu costumo dizer que o Gustavo, né, eu fico brincando lá na Academia da Fé, que ele é o pastor mais bonito da Academia da Fé. Eu fico brincando, né? E aí estão as minhas filhas. Essa foto a gente tirou recentemente, esse início de ano. As duas se formaram agora, final do ano, e aí estavam as fotos de formatura. E é com muita alegria a gente está aqui. É a Beatriz, é a mais velha, de 26 anos, e a Ana Clara, de 25. A diferença das duas é de um ano só. E eu tenho alegria, né, no meu coração em dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. São as meninas que estão lá, meninas que cresceram também nesse ambiente da igreja, e estão ali e ficam até tarde, esperando com fome para almoçar. E isso eu não me arrependo, porque hoje elas estão ali, trabalham, servem, e a gente não tem que abrir mão de trazer nossos filhos para a casa de Deus, não. Ah, vai ficar, vai dormir, não vai conseguir fazer, vai estudar, dá o seu jeito, porque a gente tem que ensinar os nossos filhos enquanto eles estão pequenos, para quando eles ficarem maiores, eles terem esse amor. Nós somos esse exemplo, e nós temos que começar nisso, não vamos abrir mão de estar na casa do Senhor. Lembrei até daquela música antiga, eu que sou batistona lá, e ninguém fala dos batistas não, senão eu fico zangada. Que é: alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Alguns conhecem. Então, é isso. Domingo é dia de igreja. Segunda é dia de atos. Quarta é dia de estar na igreja. E vamos embora ficar aqui. Esse é o nosso ambiente, gente. É aqui que a gente recebe da palavra, da verdade. Aqui é que a gente cresce. E aqui é onde a gente cresce para quê? Para a gente engordar? Para a gente ficar tudo para a gente? Não, porque Deus conta conosco. Deus conta conosco para a gente ser agentes de reconciliação, ministros, agentes transformadores. Uma palavra sua muda a vida de uma pessoa, e essa pessoa muda o ambiente onde ela trabalha, a família dela, o trabalho dela. Imagina, vocês têm propósitos, não estão aqui a passeio não, gente. Deus tem um propósito para a nossa vida. Vamos entrar na aula, senão não vai dar tempo. Então, a aula que eu queria dar para vocês hoje, então agora, não estamos mais aqui numa pregação, nós estamos na Escola Atos, tá bom? Aqui é um gostinho, couvert da Escola Atos. Então, a gente vai dar aqui aula mesmo, tá bom? Então, vai ser estilo aula que eu vou estar passando aqui para vocês entenderem como é que é. A escola, na verdade, Atos não é uma escola teológica, é uma escola, como o próprio nome diz, de maturidade cristã. É aquilo que a gente ensina quando a gente deixa de ser criança, deixa a gente ser só uma pessoa que aceitou Jesus, mas continua ainda bebê nas suas atitudes, continua ainda sem maturidade. É uma escola que tem a ver muito com a prática da nossa vida, de como que a gente muda, como o pastor Luiz bem falou aqui, uma transformação. Não tem como a gente viver mais do modo que a gente é. A gente não pode ficar satisfeito de quanto, cheguei aqui, poxa, agora estou bem. Não, eu já não sou mais aquela Cris que eu era, mas uma coisa eu vou te dizer, eu não vou ser mais essa Cris que eu sou hoje, não. Eu já, amanhã, amor, você vai ter uma esposa melhor do que a de hoje. É isso.
Mas isso é porque eu vou me esforçar? Não, eu não vou ser mais brabinha. Eu não vou ser... Não, porque o Espírito Santo vai cada vez mais tendo espaço na minha vida e na de vocês. Não somos mais aquele, mas esse é meu jeito. Não é mais o meu jeito. Nós temos que ter o jeito de Jesus. É isso que nós nascemos para ser, como Jesus é. Mas como Jesus Cristo? Você pode virar aí para o seu irmão e falar, você está cada dia mais parecido com Jesus. Você está lindão. Seus olhinhos agora estão brilhando mais. Você que não era tão paciente, agora você é mais paciente. E você que aí é todo raivadinho, vai ficar manso. Essa é outra aula que a gente dá lá, formação de caráter, que é maravilhosa. Eu pensei, gente, como é que pode? Um dia eu estava para dar essa aula e era sobre mansidão. Eu falei assim, gente, eu que tenho já sou meio sanguínea. Eu falei assim, Jesus, não vai dar para dar essa aula. Não sou eu a pessoa mais adequada para dar essa aula. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? É justamente porque você está aprendendo. Para o Gustavo ser manso, gente. Fala para mim. O cara é a mansidão. Beleza. De repente, outras virtudes do fruto do Espírito, para eles sejam mais desafiadores. Mas Jesus chegou para mim e falou assim, tá aí para você também, pega essa. Para a mansidão, a gente pode aprender com ele. Que ele diz, aprendei de mim que sou e humilde de coração. Então, a gente tem que estar nessa jornada de aprender com Jesus. Vamos lá? E essa é a aula que veio no meu coração. É uma aula que eu só dei uma vez ano passado. Acho que alguém aqui teve essa aula comigo. Não, nem sei se eu fui aqui ou se foi em outra unidade, não me lembro. Eu só dei uma vez. E eu falei assim, mas é essa mesmo, Senhor? É essa. Então vamos lá falar sobre o corpo de Cristo. É interessante porque esse versículo que eu vou ler em seguida, que fala muito sobre isso, porque o maior de todos os milagres, a gente pode querer cura, pode querer transformação no casamento, uma porta de emprego. Eu quero dizer para você que o maior de todos os milagres Deus já fez na nossa vida é tirar esse DNA humano, esse DNA que é para fazer as coisas erradas, essa nossa inclinação da carne e nos tornar parte do corpo dele. Fala para mim. Esse é o maior de todos os milagres. O que o pastor Luiz falou é sério. Deus está muito mais interessado em transformar a sua vida do que fazer milagre em você normal. Porque a partir do momento em que você entende quem você é, essas outras coisas vão ser apenas consequência da sua identidade em Cristo. Isso é maravilhoso. E nós fazemos parte do corpo de Cristo, já é o maior de todos os milagres. Olha o que está escrito lá em Colossenses 1:22. E vós outros também que outrora éreis estranhos. Olha, achei uma coisa. Você era bem estranhozinho, né? Você não era meio esquisitinho, né, não? A gente não era bom, não, gente. A nossa natureza era uma natureza muito ruim. A gente era. Sabe aqueles burros que empacam? Você vai lá, pode ter até aquele burro bonito, sabe? Que tem cara de cavalo de raça. Vai lá, tá na frente daquele do jockey, o jockey bonitão, subindo no... O cara pode ser cara de nova criatura. Mas se ele não passou por essa porta chamada transformação, por essa porta chamada conversão, ou seja, eu era de um jeito e agora o Senhor me colocou um DNA, o próprio sangue dele, a identidade dele, agora eu não vou caminhar como eu caminhava antes, como o pastor Luiz bem falou. Antes eu mentia, era natural, mas agora eu fui transformado e agora a minha natureza é outra. O burro está lá, ele vai chegar lá, chegou lá, abriu a porteira, deu aquele tiro para a corrida, ele começou muito bem. Chega num certo ponto, ele faz o quê? Ele empaca. Por quê? Porque a natureza dele não é de cavalo de raça.
Mas agora nós fomos transformados. A nosso DNA, agora nós temos esse potencial. Nós olhamos para Jesus e falamos assim: eu estou caminhando para ser igual a Ele. Agora eu estou sendo transformado e eu vou começar a ser diferente, a caminhar. Eu tenho potencial de ser como Jesus. E aí agora eu tenho um cavalo de raça. Eu vou estar aprendendo os passos. Agora eu vou estar começando a correr mais rápido, porque nós vamos completar a nossa carreira. Amém? E olha o que está escrito lá em Colossenses: e vós outrora éreis estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Ah, Cris, mas eu conheço uma pessoa que olha, ela é maravilhosa. Pensa numa pessoa doadora. Ela só tem uma coisa: não tem Jesus. Ela não tem nada. Ela ali é um esforço humano, aquilo ali é humanidade pura. Nós precisamos dar frutos que são exatamente esses, de ser santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Como assim? Como que a gente consegue isso? Olha, porque nós fomos reconciliados aonde? No corpo da sua carne, mediante a morte e também a ressurreição de Jesus. E tem esse outro verso em Efésios que diz: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu o quê? Vida. Nós éramos mortos, nós não tínhamos a pessoa de Deus, o nosso espírito era morto. Pastor Hélio costuma dizer que um homem sem Deus é uma aberração. Nós fomos criados para estar em comunhão com Deus e comunhão com os irmãos, em um só corpo. E nós não estando isso, é como se nós não estivéssemos encaixando em nada. É totalmente uma aberração. E diz assim: pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, olha aí, juntamente com Cristo, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. E o deu a quem? A igreja, que é o quê? O corpo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Eu gosto da versão nesse finalzinho da NVI que diz assim: e Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o fez cabeça da igreja, que é o seu corpo. E essa parte que eu queria chamar a sua atenção: repleto dele mesmo, que é o autor e doador de todas as coisas em toda parte. A gente começa assim, repleto dele mesmo. Me lembrei que uma vez a gente estava dando curso de noivos lá na igreja, e aí estava assim, e os dois fizeram, né, se uniram, são agora uma só carne. Coisa doida. Uma pessoa, você já viu seu marido, ou então eu, meu marido, está ali o Gustavo, português, vindo daquela família toda portuguesa, todas aquelas coisas, e aí venho eu, todo militar, e aí eu toda publicitária, toda, né, com uma família completamente diferente. Chega lá, a gente se une e se torna dois. Como é que pode isso? A gente estava preparando a aula, de repente me veio uma visão, sabe, Monique, como se nós fôssemos um recipiente de nós mesmos, né? Então, aqui é a Cris, então eu sou cheia de mim mesma. Aí eu estou com o Gustavo, cheio dele mesmo. Como é que pode duas pessoas se tornarem um? A gente pode ter algumas interseções ali, algumas coisas em comum, que é assim que o mundo vê, né? Mas como é que eu posso me tornar uma só carne? Aí veio no meu coração. À medida que a Cris vai diminuindo, aí o Espírito Santo vai preenchendo. Aí, à medida que o Gustavo vai diminuindo, o que vai acontecendo? O Espírito Santo vai enchendo. E a gente tem condição de ser um só, porque a gente vai ter tudo em comum. Se você quer mudança no seu casamento, começa a se encher mais de Deus. Começa a se buscar. Ah, mas e o meu marido? Ah, minha esposa? Aí já não é contigo. Aí o Senhor já vai fazendo. Porque ninguém muda ninguém, mas o Espírito Santo é que nos transforma. Amém? Vamos lá, Cristina, vamos falar outra coisa? Não vamos falar de curso de noivo? Bora! Então, gente, sem experiência de uma vida com Deus, não tem como ter a visão e a consciência do corpo de Cristo. A gente tem que passar por essa primeira fase, sermos transformados e termos experiência com Deus, para aí
sim, fazermos parte desse corpo, sermos batizados, imersos nele. Esse livro de Efésios é maravilhoso que vocês vão estudar, porque fala tudo nele, através dele, por intermédio dele. É nele em nós conseguimos cada vez mais entender o nosso papel dentro do corpo de Cristo. Amém, gente? E quem não tem essa vida de Deus, quem não tem esse DNA de Deus, o Espírito Santo de Deus, a igreja vai ser como um clube. Várias pessoas aqui fazendo o que quer, não gostei, ali, ou então um religioso. A pessoa vai, faz o que quer, tem as suas opiniões próprias, cada um seguindo tem as suas opiniões. Mas é como se essa perna aí, mecânica, dói ali. Se você começar a ter uma dor na outra perna, essa perna mecânica vai sentir? Porque ela está completamente independente. Ela é uma frequentadora de igreja. Eu vou lá, assisto o culto, não quero me envolver. Olha, isso aqui é para mim, eu não tenho que ver como é que é, se está bom, se eu gostei desse líder, se eu não gostei, se eu vou servir ou não vou servir, vai ser nas minhas condições, como é que é. Começa a colocar, por quê? Não se envolve. Não entra na comunhão. Não começa a querer servir o outro. Não começa a achar o outro o seu irmão. A igreja passou a ser um clube, um lugar onde eu frequento, bato ponto, vim aqui, dia de Santa Ceia, tomei minha ceia, agora eu vou viver minha vida como eu quero. Isso não é fazer parte do corpo de Cristo. Quem vive assim está enganado, está morto e não sabe. Nós fomos chamados para ser corpo. E cada um tem a sua função. E se você está aqui nessa igreja hoje, Deus tem um projeto e um plano para você aqui nesse lugar. Mas eu ainda não sei. Quantas pessoas às vezes me perguntam: eu vou esperar que Deus fale com o meu pastor para que ele saiba aquilo para o qual eu fui chamado. Pastor Luiz, que trabalheira, hein? Vai ter que... Não, eu estou aqui no meu canto, que ele vai saber, porque se ele é homem de Deus, Deus vai falar com ele aquilo que eu preciso fazer. Errou. Mas, Cris, eu não sei onde começar. Quer uma dica? Quem quer? Dá o primeiro passo. Você tem ou não tem o Espírito Santo dentro de você? Se você tem o Espírito Santo de você, você está com o coração puro, reto diante de Deus, você vai começar assim, bom, vou começar aqui no Acadê Kids. Aí você vai vendo. O Espírito Santo foi. Você não está assinando um contrato para a eternidade que você vai ficar na Acadê Kids. Você entendeu? Não, se eu falei agora, não sei o que. Você, olha, eu estou aqui de esconde no meu coração. Aí daqui a pouco você via essas crianças, não sei o quê. Aí começa a ter um espírito de aquilo ali não está. Daqui a pouco você, olha, acho que eu vou servir aqui no Somar. Você não pode ficar parado. Você tem que começar. A gente vai falar sobre isso. A se submeter, a entender, a colocar o seu coração, a ser humilde para aprender, a ser humilde para poder ser liderado, a poder cooperar. Porque quem quer trabalho, chegou aqui na igreja, você vai arrumar. Chega um pouquinho cedo. Já vai ter uma cadeira para você limpar, uma coisa para você fazer, vai ter serviço para você sim. Você nunca vai poder dizer aqui nessa igreja você não tem espaço. Você cria o seu espaço. Estou certo, pastor Luiz? E nós precisamos fazer parte desse corpo. Nós não podemos ser indiferentes com as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas pessoas às vezes aí chegam, essa igreja está com, não tem nenhum visitante, porque você não trouxe. Desculpa aí, pastor. Quantas pessoas você conhece que podia estar aqui hoje? Recebendo essa palavra transformadora que mudou a sua vida e a sua casa. Começa a ser ousado. A ver. Vocês estão indo para um novo templo, gente. Começa a colocar as pessoas que estão no coração de vocês, que o Espírito Santo já está desenhando para você levar para lá. Começa a fazer um propósito de oração e falar assim, eu estou nessa. Essa igreja vai começar pequena. Se cada um de vocês começasse assim, eu vou alcançar uma vida para Jesus esse ano. Imagina, já é o dobro do que está aqui.
Nós somos parte do corpo de Cristo. Temos que nos incomodar, nos mover. Incomodar não é a palavra, nos mover pela dor do outro. Começa a orar pelo outro, você vai começar a ver, poxa, eu achei aquela fulana no domingo, estava esquisita. Aí daqui a pouco você começa com as conjecturas, nananã, bebê. Mulher, então, faz uma novela. É só comigo, né? Sabe por que as pessoas às vezes gostam da minha aula? É porque eu falo meu esposo, pastor Luiz. É isso. Aí começa a fazer uma história, porque acho que é isso, que aquilo ali, nananã. Sabe o que você podia fazer? Sabe uma coisa? Vou começar a orar. A oração move o teu coração para a relação às pessoas. A oração é a maior demonstração de amor que você tem por alguém. Vamos lá, Cris. Vamos lá. Não tem como termos uma revelação a respeito de Jesus e vivermos a parte do corpo dele. Então a gente vai, recebe aquela palavra, mas a gente é igual aquela mão da família Adams, sabe? Totalmente desconectada. Estou falando muito de filme hoje, né? Totalmente desconectada do corpo. Não é uma aberração? Se eu recebi algo de Deus, nós não temos como viver a parte desse corpo. Nós vamos ser inseridos nele. Afinal, Deus conta com você e Deus colocou em você talentos que a outra pessoa não tem, que é necessária para estar aqui. Mas eu só tenho 3 meses de igreja, não tem problema. As coisas que você viveu e as coisas que Deus tem falado para você pode ser muita bênção na vida de alguém que de repente chegou aqui e sentou do seu lado. Olha o que diz esse versículo diz em Coríntios. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, sem entender que faz parte de um corpo, come e bebe juízo para si. Agora presta atenção. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Tem gente dentro da igreja que está doente e não sabe que a doença é porque eles não estão discernindo o corpo. Se você for olhar aqui, eu tenho tanta coisa para falar com vocês. Eu estou querendo dar as 6 aulas, sei lá, hoje só. Mas vamos lá, o que der, deu. Vamos seguir no fluir do Espírito Santo, amém? Vocês estão comigo, gente? Vocês estão felizes com Jesus? É isso aí, vamos embora crescer junto, né? Isso mesmo. Aí, 1 Coríntios, exatamente, você olhar ali no capítulo 11, se você for começar aqui no versículo 17, falando como é que estava a igreja de Corinto, uma bagunça só. Versículo 17 diz assim, ó: nisto, porém, vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. A pessoa vem para a igreja, está junta, mas não está inserida no corpo, não discerne o corpo, não valoriza o corpo. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós. Quando vos reunis na igreja, como é que pode isso? Isso aí é a cara da igreja de Corinto, uma igreja cheia de meninice. E eu não estou falando que é o caso da igreja de vocês não, gente. Eu estou falando aqui a igreja de Corinto. Eu não estou dizendo, me deram um recado, não falei, não estou dizendo aqui o que acontece no meio da gente. Por que às vezes a gente se desconecta? Porque às vezes se decepciona e fala assim, quer saber? Eu vou para a igreja, mas eu não vou porque eu já passei por isso, já passei por aquilo. E aí fica na dela. Eu mesmo, quando cheguei na Academia da Fé, a gente trabalhava muito na outra igreja, aí a gente combinou, vamos ficar aqui no mínimo uns 2 anos quietinho. Deu? Mas soldado no quartel vai trabalhar. É claro que vai ter um tempo, né, gente? Que a gente vai pegando o DNA. A gente já não sai fazendo. A gente vai entendendo a visão da igreja, a gente vai colocando aquilo para dentro. Você era líder lá. Eu era líder do Ministério Infantil de uma igreja que cuidava de tudo. Cheguei na Academia da Fé, comecei a trabalhar ali no lanche das crianças. Eu vou lá chegando, botando platina, como diz o Gustavo, né?
ó, eu já fui isso, já fui aquilo, não sei o quê, olha quantas medalhas aqui. Não é por aí, não. Se a gente está chegando, a gente tem que chegar e falar, em que eu posso te servir? Foi agora que a gente foi numa reunião, tem umas 2 semanas, lá na igreja, sábado de manhã, e era só com os pastores. Cheguei lá, sabe quem estava varrendo a calçada? Pastor Hélio. Você acredita? Você estava lá, né? Não foi? Você não viu? Estava lá, pastor Hélio. Ainda com aquela bota assim, meu Deus, não está com calor lá. Varrendo, minha vontade era tirar a vassoura da mão dele, mas eu olhei assim, nem ousava, porque deixa ele com a vassoura dele. Porque quem ama servir, vai servir naquilo que tiver ali, e Deus vai honrando. Ser fiel no pouco, e sobre o muito o Senhor vai te colocar. Amém? E aí as pessoas não sabem por que estão doentes. Não sabem por que estão morrendo. Tem gente que está aí, não, eu estou indo na igreja. Tem uma pessoa que eu conheço, que mora até em São Paulo. Poxa, não, pode deixar, eu vou lá de vez em quando. Mas eu estou lendo a Bíblia. Não, está mortinho e não sabe. Pensa que sabe das coisas da Bíblia, pensa que vai estar frequentando a igreja, mas se você não está associado ao corpo, você pode estar morrendo e sem saber. Está sendo duro demais, pastor? Eu posso dar uma manciada? Não? Pode continuar? Pode continuar assim? Tá bom. Eu queria uma palavra mais assim, Espírito Santo, cura, poder, mas é isso que o Senhor colocou no meu coração. Eu vou continuar, tá? Pode ser? Vamos lá. Gente, igreja não é a parede. Vocês vão sair daqui e vão para lá, a igreja é lá. A igreja não é isso aqui não, gente. A igreja é vocês. A igreja é isso que eu senti quando eu botei o pé aqui, aquele vum, aquele abraço. São vocês. Não é um prédio, é gente, é pessoas. É se relacionar, é pagar o preço de ver gente crescendo, de ver... Não é assim que a gente faz com os filhos? O filho já nasce já sabendo tudo, indo no banheiro direitinho. Não. Quantas vezes a gente tem que falar, vai escovar o dente? Quantas? A gente está aqui crescendo junto. E por que a gente não tem paciência com os outros? O Senhor não teve paciência com você? Não é? Eita, Cristina, vamos embora. Igreja, gente, não é o lugar que você frequenta. Igreja precisa ser uma família que você pertence. Você precisa se misturar, começar a ver o teu papel. Aqui não é um mercado em que você vem aqui, pega. Não é um cinema que você vai assistir um filme que você vai ser um espectador. Para haver culto, precisa ter uma interação. Nós estamos aqui em congregação para a gente cultuar o nosso Deus junto. 11h43, vamos lá. Essa é a frase do pastor Hélio. Deus não é um conceito a ser aprendido, ele é uma experiência a ser vivida. A gente não tem que saber a respeito de Deus. A gente tem que ter uma experiência viva com o próprio Deus, através da sua palavra, através da oração. Quantas coisas você quer chegar e com a tua checklist diante de Deus da oração. Eu costumo fazer algumas orações audíveis, eu mesma sozinho. Porque quando eu começo às vezes a falar algumas coisas que estão desalinhadas ao coração de Deus, parece que aquilo não me sai. Porque eu não consigo ficar pedindo coisas que são contrárias ao coração de Deus. Porque se você está de fato cheio do Espírito Santo, aquilo ali vai incomodar você. E aí eu fiz uma adaptação a essa frase do pastor Hélio, que diz assim: igreja não é um conceito a ser aprendido. Não é uma boa ideia do homem. Igreja é uma ideia de Deus. Ele instituiu a igreja. E ela tem que ser uma experiência a ser vivida. Abra o teu coração para congregar, para servir um ao outro, para considerar o outro melhor do que você, para você andar a primeira milha, a segunda milha, para você ser aperfeiçoado. Deus conta contigo. E é nesse lugar que Ele vai transformar. Esse passo aí de santificação é aqui. Tanta gente quer começar, poxa, eu sei que eu tenho um chamado. Um dia eu vou estar ali pregando, um dia... Então começa a cuidar de gente. Começa a cuidar de um que você está ali vendo que aquilo que você recebeu,
Você já está aqui, tem outro que está aqui. Você não chegou lá ainda, mas você vai compartilhando aquilo que você já recebeu. Entendeu, gente? Vocês estão comigo? Amém. Vamos lá. Quanto maior o meu relacionamento com Deus, melhor será o meu relacionamento com meus irmãos. Eu botei ali o Gustavo porque eu me lembro um dia, né? Eu estava meio zangada com o Gustavo, aí era meus podres de novo. Sabe aquele coisa de você estar zangada? Aí ele senta, porque toda vez que eu sento assim perto dele, eu já vou me aninhando ali, já fico ali assistindo o culto, meio aninhada. Aquele dia eu não queria nem encostar. Só comigo que acontece isso, esposa nenhuma faz isso com o marido. Né? Todo mundo vem. Ai, mas a Cris, esposa de pastor, não passa por isso, querida. Somos gente. Estamos em processo de transformação. Aí eu estou lá meio zangada com ele, não sei o quê. Aí daqui a pouco eu começo a orar, começo a entrar no Espírito, a louvar, e tá e cheia e tal. Daqui a pouco eu entrei na minha adoração sincera ao Senhor. Aí daqui a pouco eu vejo ele ali, foi lá pegar o dízimo. Eu falei assim, nossa, o Gustavo está bonitinho hoje. Eu falei assim, não. Aí na mesma hora, não, eu estou zangada. Não, foi exatamente, estou falando de verdade, estou zangada. Aí daqui a pouco ele veio sentar assim perto de mim. E daqui a pouco eu não queria, daqui a pouco lá estou eu. Sabe o que eu aprendi nesse dia? Quanto mais cheio de Deus, menos espaço para picuinha a gente tem. Para mimimi, cheio de coisinha, eu tenho razão, não tenho razão, porque falou isso, não sei o quê. É perda de tempo. Ressentimento é perda de tempo. Se encha de Deus e você vai começar a entender o teu propósito aqui nessa terra. Vocês estão comigo, gente? Vamos parar com isso. A gente começa a querer entender tudo, porque era assim, porque devia ser assado, porque a reunião foi... E aí você está perdendo tempo. Quantas vezes você perdeu um tempo tão bom com seu marido, porque você está ali de bico e ele já até esqueceu, você ainda está com bico 3 dias e ele já não está nem lembrando mais nada. Fala a Deus. Vamos lá. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, ou seja, se você está ligado com Deus, olha isso. Se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Olha isso, como é que eu posso ter o mesmo pensamento que esse fulano? Se encha de Deus, se entranha nele. É o ano que a gente tem falado lá na Tijuca, do ano do lugar secreto. Eu vou me encher. Aí alguém falou assim, eu mesma, estava tendo muita coisa, falei assim, eu acho que esse é o ano do lugar secreto, eu vou ficar aqui no lugar secreto. Não estou afim de ir para lá, não. Você vai se encher, para quê? Para que você possa ser bênção na vida dos outros. Lembra da oração sacerdotal de Jesus? Cristina. João 17. Diz assim, a fim de que todos sejam um. Versículo 21. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Parou aí? Pega a sua Bíblia de papel. Cadê a Bíblia de papel, todo mundo? Bora aí. João 17, cadê? Bíblia de papel. Vamos lá. Vamos lá. A fim de que todos sejam... Responde, igreja. Vamos lá. A fim de que todos sejam... João 17, 21. Acharam? Então, vamos comigo, eu vou perguntar de novo. A fim de que todos sejam e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, e também sejam ele em nós. Acabou o versículo aí? Existe um propósito na nossa unidade para a gente saquear o inferno e salvar vidas.
Senão, Jesus já tinha chamado a gente para estar no céu. Converteu, vai para o céu. Converteu, vai para o céu. É assim que seria. Por que você está aqui? Para ser um, como igreja. Para quê? Para expansão do reino de Deus. Amém, gente? Vamos lá. É muito importante, no tempo que a gente vive hoje, receber a revelação sobre a igreja, que é o corpo de Cristo. E eu vou dar um exemplo aqui rapidinho de Pedro. Estava lá todo mundo perguntando, quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? O que vocês dizem que eu sou? Jesus estava perguntando. Aí Pedro teve uma revelação do alto. Que Jesus falou que não foi carne nem sangue, mas foi o próprio Espírito Santo que revelou a Pedro. E ele disse assim, ó. Aí Jesus perguntou, quem disse que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, ele teve uma revelação de quem é Deus. Certo? Comigo? E aí, continua o versículo. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aula Atos, vão comigo. Ali está, você é Pedro. E essa palavra Pedro é Petros no original, que significa uma lasca de uma pedra. É uma parte de uma pedra. Pegou? Ali, ele teve uma revelação a respeito de Jesus. E aí Jesus falou assim, olha Pedro, você pegou uma parte de mim. Você pegou, agora você entendeu um pouco. Você é Pedro. Agora, quem eu sou já está fazendo parte de você. Vamos lá. Olha aqui, porque ele diz, e sobre essa pedra, que é Jesus, que é essa grande cordilheira, essa rocha, que no original é Petra, e sobre essa pedra, ou seja, Pedro ali pegou como se fosse uma lasca de uma grande rocha. Pedro passou a ser um pouco de quem é a rocha. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Quando você recebe a revelação de quem é Jesus, Jesus já passa a ser você. Você já passa a estar misturado. A palavra de Deus diz que nós passamos a ser um só espírito com Ele. A nossa revelação começou a ser, agora cada dia mais eu sou mais, aquilo que o Senhor passa a ser cada vez mais parte de quem eu sou. E o lindo é a continuação desse versículo que diz, espera aí, também te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E o final é, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. À medida da nossa revelação de quem Jesus é, começa a fazer parte desse corpo. Aqui, ó, cheio de lasquinha de pedra. Você é uma, fala aí, você é uma lasquinha de pedra. Isso. Você tem crescido, você tem recebido de Deus. Você já olhou para trás o teu crescimento? Você é a mesma pessoa de um ano atrás? Quantas coisas já mudou na tua casa, na sua forma de ser, na sua forma de falar? Isso é só o começo, amém? E aí é que o inferno perde. É nesse lugar de unidade que o inferno perde. E as portas do inferno não vão prevalecer contra essa unidade da igreja, revelada através de todas as coisas que Jesus revela à nossa vida. Amém? E é à medida da revelação que temos de Deus, nos consolidamos mais no seu corpo e, consequentemente, prevalecemos contra o inimigo. Por isso, não podemos negociar a meditação, a degustação da palavra de Deus. Não tem o tempo, Cris? Ah, tem. Tem sim. Não importa, às vezes a vida da gente é corrida, mas os seus 10 minutos ali vai fazer toda a diferença na tua vida se você... E aqueles 10 minutos vão passar a ser 15, 20, à medida que você se deleita e receba mais de Deus. Vamos lá. Afastados do corpo de Cristo, a gente está cada vez mais, sem perceber, tá? Igual aquele caldeirão que você está sendo cozinhado ali, ficando afastado de Deus. E aí, ó, você passa a ser presa fácil, o inimigo está ali ao derredor. Ah, eu estou doida que aquela zebrinha começa a se afastar daquele grupo lá, porque, ó, o inimigo está de olho, justamente querendo ver
toda decepção. E ele quer mais plantar, não foi justo comigo, queria que fosse assim, não me reconheceram, fiz tudo isso e ninguém falou nada. Reconhecimento de quem que você quer, querido? Estar sozinho é se conectar com uma visão muito restrita. Eu botei isso daí porque a gente queria ver um espetáculo, né? Que era tipo uma ópera lá. E estava muito caro. Mas caro mesmo. E aí tinha uma parte lá que chamava Restricted View, que era visão restrita. É que você via, mas tinha uma pilastra assim na frente. Eu falei assim, melhor ir lá, ficar fazendo assim, olhando. Aí quando o povo via para lá, a gente ficava olhando mais assim, mas a gente foi, né, amor? Porque eu já falei para o pastor Lu, a gente tem cara de milionário, né, amor? Uma cara de milionário, né? Mas aí foi. E aí eu estava lembrando disso, quando estava preparando essa aula, que às vezes a gente fica sentado, na maioria das vezes, numa visão restrita. Porque a gente não consegue enxergar o todo. Mas ali o Luiz está vendo uma coisa que eu não vi ainda e ele importa em mim. E uau, aquilo abrange. Aí o outro vê alguma coisa que importa em mim e aquilo ali abrange. Se eu começar a olhar só na minha ótica, naquilo que Deus fala comigo, eu estou muito restrita a respeito de quem Deus é e de quem eu sou. Eu só consigo ampliar isso à medida em que eu começo a entender o que está no coração. O Senhor, Deus não dá uma revelação completa a uma pessoa só, não. Amém? Terminando. A falta de entendimento sobre ser igreja traz prejuízo em todas as áreas da vida humana. E eu vou terminar passando muito rápido essas 5 formas. Vou passar em 3 minutos, porque eu vou até passar rápido para vocês ficarem com vontade de assistir a aula lá na igreja e se inscrever na Atos. Olha isso. Uma das coisas que impede você de fazer parte da igreja. Eu estou sempre certo. Olha aqui, ninguém me entende. Ó, eu tenho mais ideias que ninguém... Olha o eu, como é que está amanhã. Todo mundo está errado, só você está certo. Quando você começa a pensar ali, você já é um sinal vermelho. Você já começa a identificar aí o rabo. Né? Existem sempre coisas que você não está enxergando a respeito de você. Um ponto cego. Daí esse Salmo 139 maravilhoso, que a gente tem que orar todo dia. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós temos que estar conscientes que a gente precisa se arrepender todos os dias. Precisa entender onde é que está pegando. O que a gente tem falado e feito, pensado, que tem entristecido o coração das pessoas e que tem entristecido o coração de Deus. Fica ligado. Porque o orgulho em alta, você pensa que você é o certo, impede o reconhecimento dos nossos erros e produz um senso de que somos melhores que os outros. E isso é contrário à palavra de Deus. Outra coisa, eu me decepcionei com a igreja. Não. Já passei por várias e essa não vai ser diferente. Isso aí, já passamos por isso, não dá? Decepções vêm. Coisas que... Ninguém é perfeito e você também não é. Não é? São nos relacionamentos que a gente vai crescendo. Se você for olhar o fruto do Espírito, é tudo para que você seja o quê? Manso com quem? Com você mesmo? Bondoso com quem? Com você mesmo? Paciente com quem? Com você mesmo? É com o outro. Você vai frutificar para o outro. Correto. Quando a gente lembra, como eu falei aqui, da paciência de Deus conosco, fica mais fácil a gente ter paciência com Deus. Eu botei essa... quando você lembra que a paciência de Deus conosco, fica mais fácil você ter paciência com as pessoas. Aqui eu botei essa imagem, que tinha uma história que um pregador até falou que estava muito... um filho dele estava muito... Papai, está chegando, né? As crianças são assim, papai, está chegando. E nada de chegar, e ele já estava sem paciência com o garoto, deu uma lambada no garoto. A mãe deu uma olhada assim para o marido, meio que, poxa, podia ter pego mais leve com ele e tal. E aí o pai, meio arrependido, começou a pensar como é que podia contornar a situação. Ele chegou e falou assim, meu filho,
a chegada até a casa da vovó, que é essa viagem que a gente está fazendo, é como se fosse esse desenho aqui. Sei lá, vamos lá, dos Incríveis. Aqui a mulher elástico está nessa parte. Aí o menino já começou a entender que estava meio que no meio ainda da viagem. Aí daqui a pouco passa, ih, pai, está nessa parte. Aí a viagem começou a ficar mais legal. Aí quando estava chegando perto da casa da avó, ele falou assim, meu filho, está passando as letrinhas pretinhas. Aí eu, ih, já está chegando. Aí o Espírito Santo falou com esse pregador, está vendo como é que você fez com seu filho? Às vezes eu tenho que ser assim com você. Porque eu quero revelar coisas para você, mas você ainda não está captando. E eu vou devagar. E por que você não é paciente com os outros? E é assim que a gente precisa ser uns com os outros. Todo mundo está sendo transformado, é bem, gente? Terceira, eu não me submeto a ninguém. Eu quero fazer, mas vai ser do meu jeito. E aí também é uma pegadinha do inferno, né? Deus instituiu, igreja é a ideia de Deus. Ele instituiu pastores. Tudo essa hierarquia é algo que veio do coração do próprio Deus. E ele usa homens, né? E é a forma que ele trabalha. E se você quer se submeter a Deus, precisa se submeter a homens imperfeitos, como vocês. E a penúltima é, eu sirvo a Deus à minha maneira. Alguém chegou para mim uma vez e falou assim, eu e Gustavo, nós somos líderes, né, lá dos pequenos grupos da Academia da Fé. Hoje aí está por volta de 80 grupos, né? E aí de uma pessoa que chegou para mim e falou assim, já veio com crítica em relação ao líder dela. Eu falei, opa, já estou fechando uma porta, porque se você começa a falar com alguém, já falando mal do outro, você já começou muito mal. Aí eu já, sinal vermelho, amarelo. Aí ela, não, porque eu queria então oferecer a minha casa, meio que dirigindo para ela ser a líder e tal. Mas eu tenho algumas condições que eu queria ver as pessoas. Aí aquilo já estava me dando um negócio aqui dentro de mim. Aí eu fui e falei assim para ela, não, olha, eu falei bonitinho, eu vou falar aqui, vai parecer que estava pior. Mas eu falei com graça, até que, né? Ela falou assim, eu tenho algumas condições, Cris, para eu poder abrir a minha casa. Aí eu cheguei para ela com todo o amor, falei assim, que eu posso só dar uma condiçãozinha antes de você dar todas as suas condições? Claro, Cris. Qual é? É não ter condição. A gente quer servir a Deus, quer chegar com os projetos da nossa cabeça. Quantas vezes, né, vem pessoas querendo oferecer projetos lá, pastor Elinho, e já vem com tudo, não, Deus colocou no meu coração. Olha, pastor Luiz, eu tenho uma ideia aqui muito maravilhosa para o trabalho voluntário, para não sei o que, ajudar as crianças pobres. Pastor, eu estou aqui, vem com o projeto pronto. Qual é o nosso papel? Pastor Luiz, em que eu posso servir dentro daquilo que Deus tem colocado no teu coração? Muitas vezes, aquilo que Deus te confiou, e a gente tem que confiar na liderança que a gente está. Nós temos que ter espírito de servos. Senhor, aqui estou eu. Faz de mim o que o Senhor quiser. A minha vida não é minha. Eu já entreguei. Se eu estou dentro do corpo, usa-me, Senhor. Faz o teu querer. Que eu seja útil para a tua obra. Eu quero chegar no final, no dia que eu encontrar a ti e falar e ouvir essa frase: serva boa. Boa porque você é muito boa, você fez muito bom. Esse servo é o quanto da bondade de Deus já está dentro de você. O Senhor, Ele reconhece quem Ele é quando olha para você. E ela fala assim, a minha bondade está nele. Servo bom. Ele aprendeu de mim. Eu vejo bondade nele. Eu consigo me enxergar. Lembra que quando estava lá, as pessoas falavam assim, mas Senhor, eu ajudei o pobre, eu fiz isso, aquilo acontecer. Chegou o Senhor e falou assim, eu não te conheço. Eu não estou vendo as minhas características em ti. Não consigo ter essa intercessão contigo. Eu não estou vendo. Não estou vendo nada de mim em você. Mas hoje é um dia que a gente quer assim, eu não quero mais ser assim. Eu quero ser um servo que se parece com o meu Senhor. E eu quero ser fiel, bom
e fiel naquilo que o Senhor me confiou. Aleluia. As pessoas que pensam estar na igreja, é só você ver o fruto da vida delas. É muito fácil. É muito fácil identificar quem está fora da direção. Isso não exime, né, que a gente não vai passar por problemas, viu, gente? No mundo a gente vai passar por desafios, sim, por problemas, sim. Mas nós vamos vencer, juntos. É isso aí, o reino de Deus é quando a gente morre. E eu queria fechar aqui, bom, já que eu passei já 5 minutos, vamos passar só esse último aí. Eu não preciso me envolver. Muitas vezes, né? A gente fala, não preciso me envolver, não. Quando a tua paixão é a paixão de Deus, tudo fica diferente. Quando você começa a falar assim, Senhor, o que atrai o teu coração? O que os teus olhinhos anseiam? Não é dizer assim, Senhor, o meu chamado é esse, me coloca nesse lugar. O Senhor, Ele ama a noiva dEle. Ele ama a sua igreja. E quando você cuida da igreja dEle, da noiva dEle, Ele é igual essa mãe aí. Vai me dizer que quando alguém elogia teu filho, tu não fica toda boba. Quem alguém ama os teus filhos, você ganha o coração do Pai. E nós precisamos disso. Entender qual é o coração do nosso Pai. Amar o que Ele ama. Desejar o que Ele deseja. Sonhar o que Ele sonha. Não colocar os nossos próprios sonhos à frente. Esse é o último slide. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos esse corpo unido, arraigado e alicerçado em amor. E nada e ninguém pode parar, falta um R, pode parar essa igreja. Vamos avançar e não parar de crescer, em o nome de Jesus. Amém.